Projeto de lei complementar altera a Lei Complementar número 068 de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, no capítulo referente à publicidade. Autores, vereadores Edgar Sasaki e Edinho Guedes. O projeto está em discussão. Então, antes de começar a defesa do projeto, gostaria que passasse o vídeo 2, por favor. No dia 7 de outubro, Maria Isaura Moura Andrade, de 51 anos, foi até a escola Walter Fortunato, que fica no bairro Vista Verde, em São José dos Campos, para votar. A calçada estava coberta de santinhos. A eleitora escorregou e caiu. Ela fraturou o fêmur e só conseguiu sair depois que a ambulância chegou. Em Taubaté, muitos eleitores também foram surpreendidos. Foi um festival de tombos em frente a esta escola, que fica no bairro Alto de São Pedro. Idosos, crianças, foram parar no chão. Eu estava lá nesse dia e a todo momento as pessoas caíam, ainda bem que com o pessoal lá de Taubaté não aconteceu nada de grave, né, Amanda? Mas realmente acho que fica a lição, né? Quer dizer, é bom que essa mulher processe, essa vítima aqui de São José dos Campos, processe, isso sirva de exemplo para que nas próximas eleições os partidos tenham uma postura um pouquinho mais ética. Então, foi alguns vídeos que nós vimos durante as eleições aí, mas existem outros que nós não podemos estar colocando aqui. Agora, o fato da gente estar colocando essa propositura, e eu acabei convidando o vereador Edinho Guedes, porque foi uma pessoa que também depois da campanha política, se mostrou realmente indignado com o derrame de santinhos que estavam sendo jogados em frente às escolas, e também em relação às outras questões ambientais, questão de limpeza, uma série de fatores que nos levaram a essa propositura. Então, vou fazer a leitura aqui do projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 15, no capítulo 2, que diz respeito à publicidade da Lei Complementar número 68, de 17 de setembro de 2008, que instituiu o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15. São considerados anúncios as indicações feitas por meio de panfleto, placa, cartaz, painel, cavalete, outdoor, propaganda sonora ou por qualquer forma exposto ao público referentes à propaganda de pessoas, empresas ou produtos de qualquer espécie. Aí incluímos, inclusive, as propagandas de caráter eleitoral. Parágrafo 1º. Fica proibido, nas vésperas das eleições que venham a ser realizadas no município, a prática de se lançar nas vias e loculadores públicos materiais impressos de propaganda eleitoral, tais como panfletos, santinhos, adesivo ou quaisquer outros. Parágrafo 2º. No descumprimento do dispositivo no parágrafo anterior, será aplicada a multa prevista ao final desse capítulo, em seu artigo 22, ao infrator flagrado no ato, lançando material nas vias públicas, independentemente das punições que venham a ser aplicadas pela Justiça Eleitoral. Artigo 2º. Essa alteração entra em vigor na data de sua publicação, no caso. E a justificativa, também vou fazer a leitura aqui. Queremos, nessa oportunidade, mostrar a preocupação que temos com a questão do lixo eleitoral oriundo do derrame de santinhos e outros tipos de propagandas eleitorais que ocorrem nas eleições, principalmente nas vésperas destas, em que os candidatos e os seus partidos se habituaram a forrar a cidade e os locais de votação com as sobras de suas propagandas políticas. Por mais que o poder público ou a Justiça Eleitoral façam recomendações aos candidatos, coligações e partidos políticos para que se abstenham da usuária prática de lançar em logradouros públicos
os materiais impressos de propaganda eleitoral, tais como panfleto e outros, nunca se tem o resultado positivo de todos. Apenas alguns têm a consciência da gravidade e das consequências que geram esse lixo no meio ambiente, que, além do entupimento das bocas de lobo, bueiros, provoca acidentes como os que a imprensa do Brasil todo divulgou nas últimas eleições, onde se via pessoas escorregando e caindo nas vias e calçadas pela quantidade de papel esparramado pelo chão. Não temos a menor intenção de ditadores, ou de impedir a democracia, ou simplesmente proibir a campanha política de quem quer que seja. Porém, estamos tentando, através da lei, disciplinar e conscientizar a todos que pleiteiam um cargo público a uma conduta e uma lisura que os mesmos já deveriam trazer em sua consciência. Essa proposição suplementa a legislação eleitoral e visa resguardar o bem-estar da população em Jacareí, nos termos dos artigos 30, parágrafo, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. No município de São José dos Campos, por exemplo, já vigora lei nesse sentido, a lei número 8.755, de 2012. Quanto à fiscalização em relação ao que dispõe a Lei Complementar 68/2008, ora alterada, já exercida pelo Departamento de Fiscalização da Prefeitura, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil, se necessário. O tema deve ser uma preocupação de todos nós. Por isso, essa foi uma iniciativa nossa, minha e também do vereador Edinho, no caso. Vale salientar o seguinte, que essa prática, como vocês viram naquele vídeo, ela até provocou acidentes. Aquela senhora caída no chão, porque ela levou um escorregão e quebrou o fêmur, se eu não me engano. Mas poderia ser uma coisa pode ser uma coisa fatal no caso, pode acontecer uma fatalidade no caso, por parte dessa atitude que praticamente se tornou rotina nas eleições no caso. Então, nobres pares, eu gostaria de solicitar a todos vocês uma atenção especial em relação a essa lei, essa propositura no caso, e conto com o voto de vocês que sejam favoráveis. Obrigado. O projeto continua em discussão. Solicito a gentileza aqui do vice-presidente da casa para que ocupe aqui a presidência da sessão, para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara. Bom, a ideia desse projeto, ao qual eu sou autor, em conjunto com o vereador Edgar Sazak, é de fato criar mais uma ferramenta para que possamos aí combater o lixo eleitoral. Como bem ilustrado pelo vídeo aqui passado, o lixo eleitoral ele tem dois aspectos negativos. Na verdade, eu digo até que tem três aspectos negativos. O primeiro, que pode ser um instrumento, né, que facilite esse acidente, como foi o caso dessa cidadã que quebrou o fêmur escorregando nos santinhos jogados na frente da zona eleitoral. O segundo prejuízo, daí eu gostaria que colocasse a primeira imagem, por gentileza, a primeira imagem, TV. Então, o segundo prejuízo, TV Câmara, é o prejuízo ambiental, porque todo esse lixo, e é muito comum na época de outubro ocorrer as chuvas, esse lixo é levado então para dentro dos bueiros, né, para as manilhas que vão ser entupidas ou que vai poluir então
os rios com esse lixo que vai ser levado pelas águas da chuva. E o terceiro prejuízo, que eu acho tão grave quanto todos os outros dois primeiros, é o estímulo. Aqui, ó, acharam o vídeo. Então a imagem aí, batida na época da eleição, dos santinhos. Não é uma foto de Jacareí, a gente tirou agora da internet. Dos santinhos, pode manter a primeira foto, por gentileza? Dos santinhos jogados e que por questão de chuva foram encaminhados aí para a boca de lobo e estão literalmente entupindo a entrada do escoamento de água de chuva. Obrigado, pode fechar aí a foto. Então, e o terceiro prejuízo é o prejuízo social. Por quê? O fato de se saber que na porta da zona eleitoral existirão diversos santinhos ali jogados, infelizmente, estimula o cidadão inconsciente, que ainda vota por obrigação, não por consciência cidadã, de escolher o seu candidato no papel jogado lá em frente à escola. Então, eu vejo que esse ato de jogar, ele tem a questão do acidente, tem a questão ambiental e tem a questão de manutenção e estímulo ao analfabetismo político. Então, existe o analfabeto das letras e o analfabeto político. O analfabeto político é aquele que não sabe quem elege, não se interessa, não gosta de política e acaba culpando os políticos por isso, mas não participa da escolha consciente desses representantes. Então, a eleição é um momento simbólico, emblemático dessa escolha, é o momento dessa escolha, é o momento que se passa 90 dias exercitando a divulgação disso. E digo a vocês que não é preciso jogar santinho na porta da escola para ser eleito. Eu digo como vereador e candidato reeleito que não jogou nenhum santinho na porta da escola e desafio quem consiga trazer um santinho meu jogado na porta de alguma escola. Então, fizemos um trabalho aí com todos os nossos cabos eleitorais de recolhimento dessas ferramentas até dias antes para evitar isso, né? Às vezes elas podem ser distribuídas e sabotadas, as pessoas pegarem para jogar no dia, como foi feito com alguns cavaletes, mas paguei esse preço e pude comprovar que se ainda tem gente que vota escolhendo um papelzinho na hora e pegando no chão, graças a Deus demonstra-se que é uma minoria que ainda faz isso. Então, já existe a proibição eleitoral, porém no dia da eleição, nós sabemos que o número de fiscais do cartório eleitoral é muito reduzido, e eles não dão conta de fazer isso. E, seguindo aí o que já foi feito, inclusive, em outras cidades, por exemplo, no município de São José dos Campos, essa lei que nós estamos votando agora já existe e já valeu para 2012. Nós, então, inserimos isso na legislação municipal para que também os fiscais de posturas possam penalizar e fiscalizar os cidadãos que realizarem esse ato de poluição e quem o fizer, e não quem estiver no santinho, porque senão era uma forma fácil, né, de prejudicar o adversário eleitoral, mas a pessoa que for pego jogando o santinho de quem quer que seja, será a pessoa penalizada. Então, deixar claro que o texto prevê isso. A penalidade vai para quem for pego jogando, não para quem estiver impresso no santinho. Até porque seria uma arma aí para se prejudicar algum adversário político com má fé. E fiquei muito satisfeito, e eu cheguei a comentar isso com o vereador Edgar Sazaki, de ver que o Congresso Nacional, ao votar agora a mini-reforma eleitoral, que parece que já vai valer para a próxima eleição, tem reduzido aí os meios desse tipo de poluição, seguindo a linha do que estamos fazendo no dia de hoje. Então, em sintonia com esse momento, e certamente o legislador que é escolhido por uma parte da população deve, e é de bom tom, que siga o que essa população sente, quer
expressa, e pela matéria aqui citada, é claro que a população não gosta dessa poluição eleitoral. A população não concorda com essa poluição eleitoral. Então, nada mais adequado que nós, então, adequemos a lei à vontade daqueles que são os verdadeiros detentores do povo, do poder, que é o povo que nos coloca aqui através da votação de 4 em 4 anos. Então, é apenas mais uma ferramenta. Não quero iludir que com essa lei acabaremos com a poluição eleitoral. Não. Infelizmente ainda existe aí, até porque ela já é proibida e essa poluição toda é feita às escondidas. Mas quem sabe que com essa lei em mãos possamos evitar ou coibir ainda mais a poluição eleitoral realizada no dia da eleição em especial, dentro das escolas inclusive. Então, fica aqui a minha defesa da importância dessa matéria e o pedido aos nobres pares que possamos aprovar esse avanço aí na legislação de posturas do município, criando mais essa ferramenta para coibir a poluição eleitoral que tanto desagrada e nada contribui para o desenvolvimento da nossa sociedade. Obrigado. O projeto continua em discussão. Bom, eu gostaria de dizer sobre esse projeto aqui. Sazak explicou e também o presidente da Câmara já explicou. Nós que somos vereador hoje aqui na Câmara Municipal de Jacareí, nós não tem nada a ver com São José dos Campos. Nós não somos eleitos por lá. Nossos eleitorados não são de São José dos Campos, são da cidade de Jacareí. Santinho. Por isso já chamamos Santinho. Que se não prestar, chamava capeta. Não era Santinho. Por isso já chama Santinho para entregar na mão do eleitor. Agora, no dia da eleição, por exemplo, eu deixo de jogar meu santinho, deixo de entregar meu santinho de eleição no 1º de maio, 22 de abril. Eu deixo de entregar no Santo Antônio de Boa Vista. Nós aqui, nós, vereador, nós estamos aparecendo na TV Câmara. Mas o suplente que não aparece? E quem vai ser candidato que nunca aparece na TV Câmara? Vocês já pensaram nisso do partido? Isso aqui está prejudicando os partidos da cidade de Jacareí. É fácil também para o prefeito também. O prefeito aparece toda hora na Vanguarda, na Band Vale. E cadê os quem vai ser candidato a prefeito está aparecendo? Então nós temos que ter concorrência na próxima eleição aqui na cidade de Jacareí. Os outros estão escondidos. E nós estamos aparecendo toda hora na TV Câmara. Agora eu estou pensando em quem vai ser candidato a vereador depois. Não é que eu estou interessado na cadeira. Porque se eu perder, eu já perdi 3 eleições. E voltei de novo. Mas se eu perder, quero ficar aqui, ó, na galeria, vendo o que os vereadores vão fazer. E o importante dos vereadores é soltar esse santinho para a rua e chegar aqui e cumprir a obrigação deles. Aqui na cadeira que ele pegou. Porque não é fácil vir ficar numa cadeira dessa. Agora, eu sou contrário. Eu mostrar minha foto a cidade inteira. Porque para a hora de trabalhar, mostrar os buracos na cidade, mostrar o que tem, eu estou mostrando. E na hora de ser candidato, eu não vou mostrar minha foto nas urnas? Vou mostrar sim. Então, olha, eu até quero pedir para o Sazak, ser do nosso partido, pedir adiamento. Eu vou pedir adiamento daqui da tribuna para conversar com o partido, ver o que eles acham nisso aqui. Porque isso aqui é prejudicar o suplente e quem vai ser eleito, quem vai ser candidato na próxima legislatura. Que todo mundo está me vendo agora. Você entendeu? Agora quero ver meu suplente, que está no posto ali. Quero ver vai estar o fulano que está lá. Ninguém vai ver. Agora, para nós vereadores é fácil. O prefeito é fácil. Tá a foto dele toda hora para as ruas. Então, se fosse para juntar, fazer limpeza na cidade, quando saíssem as obras na cidade, não ficar soltando aqueles folhetos para todos os bairros da cidade.
Tem uma empresa aqui da cidade de Jacareí que ela pega um folheto desse tamanho aqui e solta todas as portas de casa. Você não vai tampar a valeta também, as canaletas? Só na época da campanha? Então quero dizer à população de Jacareí, não tem nada a ver com São José dos Campos, não fui eleito pela cidade, eles não pagam meu salário, e quem paga meu salário são os eleitores da cidade de Jacareí. Eu sou o contrário a esse voto, mas por isso eu vou pedir adiamento para mim conversar com o partido PSD e também o partido do Democrata. Fez o pedido de adiamento, vereador? Então, qual foi o prazo? Agora o senhor formalizou para 2 sessões. Então, só para deixar claro, é importante ler o primeiro parágrafo aí que diz nas vésperas. Né? Então, todo mundo tem condição de fazer campanha 90 dias normal. Aqui é nas vésperas, então parece que a gente está proibindo, não é nada disso. É importante o vereador estudar o projeto antes de votar. Então, o pedido de adiamento por 2 sessões está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. O pedido de adiamento foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rejeitado com 8 votos contrários. Então, mantemos a discussão do projeto. Pô, presidente, pode votar em pé lá na porta? Pode. Não tem que ficar sentado? O senhor fixou o prazo andando aqui, não, vereador? Pelo amor de Deus. Então, pode. Tem que ficar em pé agora? O senhor fixou o prazo do seu pedido andando. É o bom senso que tem que imperar aqui, não, vereador. Não existe nenhuma parte do regimento interno dizendo que o voto tem que ser de pé ou sentado. Pois não? O projeto continua em discussão. Vereador, deveria ser de pé também para votar, né? Aí seria mais gostoso, né? Votar de pé. Isso é interessante. Olha, eu não ia subir nessa tribuna não, mas é um projeto que é muito bom. Às vésperas da eleição, como eu estava vendo aqui o nobre vereador falar agora, né, e eu creio que não foi entendido o projeto. Às vésperas da eleição tem que se proibir sim jogar esses tais santinhos e panfletos na rua. Até porque é valorizar o meio ambiente. Você que valoriza o meio ambiente, você tem que entender que as enchentes, elas se dão por ter muitos papéis jogados nos bueiros da cidade. E tem que se proibir sim jogar esses papéis. Eu peguei o exemplo de alguns vereadores, também como o vereador Edinho Guedes fez, levando, né, as caixas e os pedidos, os santinhos, aliás, que sobraram, entregando nos pontos de coleta, como ambiental, para poder, assim, então, ser reciclado esses papéis e ser reutilizado novamente. Não ser colocado nos bueiros. Você vê tantas enchentes acontecer aí por vários lugares, em várias cidades, você vê as enchentes. Por que das enchentes? Porque existem papéis que estão jogados nas guias e sarjetas, e esses papéis, quando vem a chuva, eles acabam entupindo o bueiro. Então, é um projeto muito bom, vai valorizar a cidade de Jacareí, até porque se nós queremos cuidar do meio ambiente, temos que proibir alguns atos, e até porque também, para ser eleito, não precisa ter um monte de papéis sendo jogado para a pessoa escolher a dedo. Ah, é o João. Não, pera lá, eu vou pegar o Benedito. Não, vou pegar o Tico, o Teco. Não, a pessoa tem que se decidir, ela tem que se decidir bem antes. Em quem ela vai votar, está consciente de que aquela pessoa ali vai representar ela. Agora, escolher a dedo na rua, no chão... Não, vereador, me concede a parte. Até falando com relação à escolha, é importante a gente frisar, e eu achei séria aí a manifestação do vereador que antecedeu, porque lembrar que isso já é proibido pela legislação eleitoral, ou seja, coibir isso é estimular então a prática da ilegalidade, é assumir que comete esse crime eleitoral todos os anos. Então é importante saber a mensagem que essa Câmara vai passar.
Ser contra isso, então, é assumir que se comete esse crime eleitoral todas as eleições, porque é isso que está ficando claro, então, aqui. O que a gente está fazendo é reforçar o que a lei eleitoral já proíbe. Estimular que seja feito isso na véspera, então, é assumir e estimular que se cometa crime eleitoral. É importante que isso é uma referência boa para as pessoas realmente escolherem seus representantes. E é por Obrigado, isso vereador. É por isso que eu subi nessa tribuna, porque eu vou ser favorável ao projeto. Aí a pessoa que está assistindo em casa pensa que todo mundo faz. Não. Eu sou contra juntar caixas e caixas de santinho em casa e chegar lá à noite ou de madrugada e despejar isso na rua. Ah, pera lá, isso é um absurdo. Nós temos que ser contra esses atos, porque são situações desagradáveis para a nossa cidade. Temos que ter uma cidade limpa. E até tem vários refrão, né, que fala que cidade limpa, qualidade de vida. A nossa cidade tem que ter mais qualidade de vida. Por isso eu já quero deixar bem claro aqui, que um dia antes da eleição, e também no dia da eleição, não vai poder mais entregar para as pessoas, antes de chegar o dia da eleição, a pessoa entregar, tem um horário certo que vai parar, dali por diante não pode fazer o que muitas pessoas continuam fazendo. Então eu quero deixar bem claro, vai poder entregar normal, na campanha eleitoral vai poder entregar o santinho, só não vai poder na véspera, porque senão a pessoa chega e joga. E também quero deixar bem claro, é para entregar não é para fazer o aleluia, porque existem pessoas também que gostam de fazer o aleluia, né? Só falta fazer o glória a Deus também, brincadeira. Joga pro alto e fala, quem pegar, pegou. Isso daí é um absurdo, entregue um. Sou favorável, Edgar, né, vereador Edgar, pela propositura, como também o presidente Edinho Guedes, pela propositura, é uma propositura nobre nessa casa, e olha, tem que ser aprovada sim, porque quem não aprovar uma coisa dessa, olha, sinceramente, é a favor de jogar na rua e entupir os bueiros, porque, olha, sinceramente, vamos valorizar. O projeto continua em discussão. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, internautas e telespectadores da TV Câmara. Quero parabenizar aí a iniciativa do Edgar Sazak e do Edinho pela propositura. Acho que é um avanço que nós vamos ter em nossa cidade. Porque se a pessoa tem 90 dias para fazer a sua campanha, aí em um dia, na véspera da eleição, ele não vai conseguir fazer. Eu acho uma iniciativa muito importante que eu, durante a campanha e depois, no dia da eleição, a gente via várias reclamações de pessoas falando sobre aqueles panfletos no chão, que é uma sujeira que está fazendo. Então, quer dizer, além de estar contribuindo contra o meio ambiente, a gente está aí tendo mais gastos com dinheiro público, porque as pessoas que vão fazer a limpeza daqueles locais em frente às sessões de votação, aos locais de votação, às escolas, com certeza ele poderia estar fazendo outro tipo de limpeza. Então, eu creio que é um avanço importante para a nossa cidade. E só para deixar bem claro, você, telespectadores que estão aí nos assistindo, você internauta, é um avanço sim, porque estará contribuindo para a limpeza da nossa cidade na véspera e no dia das eleições. Então, eu deixo aqui a minha indignação com aquelas pessoas que fazem. Se você não consegue fazer campanha durante os 90 dias, com certeza no dia da eleição ou na véspera da eleição você não vai conseguir ter os votos suficientes. E vou mais além, eu ainda tenho material em casa que eu não consegui levar lá no aterro sanitário para ser descartado onde o local devido, está lá guardado o meu material, não joguei material na rua, então nem por isso eu deixei de ser eleito. Então eu acho que é um avanço muito importante nessa legislatura. Os nobres vereadores que tiveram essa iniciativa aí, o presidente dessa casa, Edinho Guedes, e o vereador Sazak, é uma iniciativa muito importante, que com certeza eu vi várias reclamações
de sujeira. Como vocês políticos sujam e denigrem o meio ambiente. Esse eu mesmo ouvindo essa reclamação dos munícipes e das pessoas que ali estavam ali no dia da votação. Então, parabéns a essa iniciativa e com certeza a gente espera que todos possam respeitar na antevéspera das novas eleições, não sujando aí em frente às escolas, em frente aí onde tem a concentração de pessoas para fazer a votação. E, como já foi dito que foi falado, a pessoa ela tem 90 dias para ela escolher o seu candidato. Então, não há necessidade de no dia ela ficar perdida. O papel, o panfleto, os santinhos irão até as suas residências, irão até as caixas de correio de suas casas, para que você possa fazer a escolha certa do seu candidato e ler ali qual que é a proposta dele. Então, não há necessidade no dia da eleição, você está ali indo para a votação e catar o papelzinho do chão. Então, com certeza, não vai ser meia dúzia de votos que vai fazer a diferença e deixar de uma pessoa ser eleita. Então, nós temos aí 90 dias para fazer a campanha. E, com certeza, é mais um ponto para a limpeza da nossa cidade. O projeto continua em discussão. Vou falar daqui. Não tendo quem queira... eu vou falar daqui, tá bom. Desculpa, Edinho. Essa discussão, ela é bastante interessante. A gente, na verdade, está cometendo uma ação, aos olhos da população, extremamente positiva, né? Que a gente sabe, viu aí através dos vídeos, que isso traz um problema para a sociedade, né? As questões das quedas, as questões, por exemplo, da sujeira, entupimento da boca de lobo, e tudo mais aí, né? Mas é um momento de festa. E eu conversava com a vereadora Rose, que isso dá um nó na cabeça da gente quando a gente olha pelo lado, que é um momento único, onde o candidato ele tem uma oportunidade, e é lógico, e aí acho que outros vereadores colocaram muito bem. Você tem aí praticamente 89 dias para fazer campanha, divulgar o seu trabalho, entregar de mão em mão o teu material, as tuas propostas, e aí de repente a gente achar que no último dia eu vou lá, né, vou forrar de santinho o local da votação, e aquelas pessoas, né, e aí eu culpo essas pessoas despreparadas, que ficam vendo aí, reclamando da campanha durante 90 dias e não tem a capacidade de escolher um candidato para se votar no dia, né? E isso acaba incentivando o quê? Incentivando aquele candidato que acha que vai conseguir obter ali uma quantidade de votos que talvez faça diferença na votação. Então, é um pouco difícil de você achar qual é o ponto certo, porque eu, particularmente, eu não jogo, eu acho horrível, mas isso é uma opinião minha, né, pessoal. Mas aí você fala assim, bom, vamos imaginar, de 200 candidatos, 150 não jogam e só 50 joguem, né, infringindo a lei, como o vereador Edinho já disse. Aí você vê lá, muita gente catando o papelzinho e fala, puxa vida, ó, eu podia também ter essa sorte de ter aí uma meia dúzia, 10, 15, 20 votos por conta dessas pessoas. Mas em si aí vai do juízo de cada um, vai da consciência de cada um. Eu particularmente sou contra, então esse projeto, obviamente, que ele acaba até arredondando aí a minha vontade. Então eu não tenho como ser contra esse projeto. Mas mais que isso, eu acho que fique também para os eleitores, né, saberem que o processo, o período que a pessoa tem para fazer campanha, é um período que ela tem que decidir por um candidato. E se eles começarem a fazer isso, essa prática, em algum momento, ela vai acabar. Eu acho que a lei já é clara, que isso é proibido, e a gente vem só reforçar essa questão, que eu acho que é para o bem de todos, né? Ainda que eu concorde realmente com a Rose que no momento de festa, da comemoração da democracia, isso faz parte, né? É uma pena que, às vezes, as pessoas abusem um pouco e acabam transformando isso numa coisa negativa. Enfim, eu acabo declarando meu voto aqui, que eu sou favorável a essa propositura, por todas essas questões que eu aqui coloquei. Senhor presidente, eu também quero fazer discussão daqui.
É interessante, né, que eu começo a imaginar, penso assim, que eu acho que a campanha, ela poderia ser feita com um pedaço de papel e caneta na mão, não precisava nem ter propaganda nenhuma, entendeu? Eu acho que, principalmente a nível de vereador, dá para alcançar muitas pessoas. Eu, na campanha, também fui na linha do nosso presidente da casa, o vereador Edinho Guedes, que eu não joguei nenhum panfleto meu na porta dos colégios eleitorais. E é interessante até que eu vou comentar aqui, que uma pessoa disse que votou em mim. Falou, poxa, Fernando, eu votei em você. Eu tinha esquecido o número lá, mas na última hora eu encontrei um panfleto seu na frente da escola. Eu falei, ih, olha que coisa, né? Como que ela encontrou? Eu não joguei, né? Então, realmente, não jogaram, porque também eu não tinha nem dinheiro para jogar panfleto na frente da escola. Campanha muito humilde, enfim. Mas o que me chama a atenção, que em contrapartida o povo reclama, né, da sujeira na frente da escola. Mas eu acho que o campeão de jogar papel na frente dos colégios eleitorais foi o próprio governo que é atuante hoje na cidade. E nem por isso as pessoas deixaram de votar nele, né? Votaram no prefeito e está aí o Partido dos Trabalhadores hoje. Então, eu acho que o povo também não está muito preocupado com essa questão, né? Quem está sujando, quem não está sujando, enfim. Eu acho muito legal quando a gente traz essa discussão na casa, que desperta esse tema e traz para o processo eleitoral um ganho realmente, né? Até porque a campanha ela acaba sendo desleal, é interessante. Um investe R$3.000, outro investe R$200.000, enfim, e por aí, quer dizer, então fica desleal. Então, se fosse na caneta e no papel do pão, aí seria bacana, porque aí eu acho que seria muito legal, trabalhoso mesmo, o face a face, né? Você abordar o eleitor ali na rua, conversar com ele, mostrar as propostas, enfim, o convencimento de que o candidato ou a candidata é a melhor. Agora, também tem um detalhe aqui que eu percebi, o quê? No artigo 22 desse projeto de lei diz assim: o descumprimento do disposto nesse capítulo acarretará a aplicação de multa de 10 VRMs e apreensão dos anúncios e equipamentos. Bom, 10 VRMs eu acredito que dá em torno de aproximadamente R$500, tá? Então eu fico pensando o seguinte, será que também o candidato então não pode se aproveitar de uma situação dessa, de repente, né? E ele vai lá e joga vários folhetos no colégio eleitoral, na frente da escola, e aí depois ele paga a multa, né? Será que, enfim, novamente, né, nós não vamos ter esse problema aí? Enfim, eu não tenho esse problema, porque na verdade eu não vou jogar papel na frente do colégio eleitoral, jamais. Novo vereador, me concede a parte, só para, com relação a essa preocupação pertinente, lembrando, como eu já pontuei, o senhor colocou, essa já é uma prática proibida e penalizada com multa e, dependendo da gravidade e tal, até a cassação da candidatura do candidato lá na eleição. Então, a prefeitura aplica uma multa de posturas, mas certamente esse processo administrativo, a aplicação dessa multa, serve para a Justiça Eleitoral utilizar para a penalização eleitoral desse candidato. Então, ele não vai sair imune só com a multa de posturas. Esse procedimento feito pela prefeitura vai, na verdade, instrumentalizar e facilitar a atuação da Justiça Eleitoral para uma penalidade mais pesada. Obrigado, vereador, e quero parabenizá-lo também pela iniciativa, parabenizar também o vereador Edgar Sazak. Lógico que eu não poderia ser contrário, sou favorável, sim, a essa propositura, e fica aqui o meu registro. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro dizer que eu vou votar favorável ao projeto. Não porque eu seja simpática à não distribuição de material no dia da eleição. Não sou. Mas esta candidata não colocou papel na porta da escola no último pleito eleitoral.
Porque eu cumpri a legislação eleitoral em vigor. Isso acontece, Fernando, de ter papel seu, até porque está na rua, você vai colocando, coloca no muro, na porta da escola, isso acontece com qualquer candidato. Eu não fiz. Cumpri a legislação eleitoral. No entanto, nem a legislação eleitoral daqueles que colocaram papel na porta da escola foram punidos, eleitos ou não. Porque independente de você estar eleito ou não, você tem que ter cumprido a legislação, você tem que cumpri-la. Muitos não cumpriram e eu não sei de nenhum caso que alguém está inelegível porque desobedeceu nesse critério a legislação eleitoral, ou que está impedido de ser candidato. Eu sou de um tempo em que existiam poucos colégios eleitorais na cidade de Jacareí, e nós éramos jovens, íamos para a rua, colocar papel assim na porta da escola, panfletar, a boca de urna era permitida, nós levávamos bandeira e fazíamos a festa da democracia. A eleição, então, se dava no dia 15 de novembro, no dia da proclamação da República. Existem tantas festas populares, existem tantas celebrações, e a gente começa a inibir aquela que deveria ser a maior celebração de um país, que é o povo ir às urnas, dar o seu voto, escolher aqueles que vão governar o seu país, a sua cidade, o seu estado. Discutir democracia não é discutir um quesito somente, é discutir um todo. Penso e vou votar favorável porque já está na legislação eleitoral. Nós só estamos adequando o código de normas e posturas na legislação eleitoral. É só isso. Mas eu seria muito imprudente, não sei se é imprudente a palavra, mas não estaria sendo verdadeira com vocês, que são eleitores da cidade de Jacareí, se eu não colocasse o meu posicionamento. Nós temos que ter mecanismos, esse país teria que ter mecanismos de tirar toda a propaganda eleitoral dentro do prazo exigido pela legislação eleitoral daquele pleito. Teríamos que ter mecanismos para fiscalizar isso. Agora, eu queria colocar isso porque a gente fala com tanta raiva, mas com tanto ódio de um momento democrático. Acho legítimo, e eu entendo, Edgar, e eu entendo, presidente, a sua preocupação ambiental. Eu entendo. Mas entendo também que nós que pleiteamos uma vaga, nós temos que cumprir a legislação eleitoral toda. Não jogar papel no chão, não fazer boca de urna. Não existe meio cumprimento de legislação. Existe, Arildo? Ou você a cumpre, ou você não a cumpre. Penso que nós estamos estreitando a legislação eleitoral. Se você fizer uma conversa para a questão ambiental, é salutar. É salutar. Mas nós estamos afunilando o momento democrático da escolha, da gente fazer a disputa mesmo. Da gente fazer a disputa. Eu vejo tantos jogos, grandes jogos, né? Não são os pequenos, que deixam uma sujeira perto do estádio, onde há uma baderna, onde se quebra tudo. E no momento eleitoral, eu acho que vale todo tipo de manifestação, todo tipo de mídia. Quando eu digo de jornal, de fala, da disputa ideológica, nos palanques, talvez seja um saudosismo, porque hoje
no mundo midiático, talvez eu esteja envelhecendo mesmo. A boa campanha seja através do Facebook, mas eu sou daquelas que gosto de ir na casa da pessoa ainda, que gosto de levar o meu panfleto, que gosto de conversar com a pessoa, não dispensando o que a gente tem hoje, que é o instrumento da mídia, né? Da internet. Eu acho que você tem que solucionar de forma mais democrática. Do ponto de vista ambiental, estamos conversados. Do ponto de vista da inibição da propaganda eleitoral no dia da eleição, eu tenho muitas dúvidas se nós não teríamos outras formas de fazer a disputa eleitoral com maior democracia. Vejam os grandes países, eles fazem a disputa eleitoral com campanha pesada. A gente tem, às vezes, o discurso meio dúbio. E talvez eu esteja fazendo esse discurso que, para você, possa parecer meio dúbio também. Mas eu gosto de comemorar no dia da eleição. Mesmo quando eu não era candidata a vereadora, não era candidata, né? Mesmo quando eu não era, eu queria ir para a rua e gritar o nome do meu candidato, falar em quem eu estava votando. Isso é um direito meu. E até hoje eu vou, de acordo com a legislação eleitoral, levo a minha bandeira, coloco a minha camiseta, coloco meus adesivos, porque essa é a manifestação individual minha. Eu gostaria que a manifestação fosse coletiva. No entanto, sou favorável, até por entender a questão ambiental. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, boa tarde internautas, telespectadores. Quero fazer também a discussão desse debate tão importante. Acho que foram colocados aqui temas talvez não pensados quando os projetos chegaram nos gabinetes, né? Isso faz parte aqui do nosso trabalho, isso acontece mesmo. E a gente vê a riqueza das informações que são prestadas e a forma com que cada vereador pensa. Só que eu posso falar para vocês que eu já coordenei campanha de vereadores, de todos os vereadores da coligação, e a gente sempre falava, às vezes o candidato chega, mas posso fazer isso, posso fazer aquilo, e a primeira orientação é a coerência, porque a justiça eleitoral, ela visa primeiro coibir os excessos e o abuso do poder econômico. E para as pessoas que nos acompanham em casa, o abuso do poder econômico, o que é isso? Para que as pessoas não comprem as suas cadeiras aqui. Porque isso acontece. E eu escutei a Rose falando e me chamou a atenção a forma. Rose sempre foi uma pessoa revolucionária, uma pessoa que sempre participou de movimentos. Ela falando dessa festa da democracia. Mas eu acho que o exercício que nós temos aqui nessa casa, de sempre atualizar e alterar aquilo que não está de acordo com as normas, com as culturas do povo, eu acho que isso tem que ser feito permanentemente. Então, no meu ponto de vista, os problemas que a gente tem com esse abuso do poder econômico, talvez com essa quantidade exagerada de santinhos jogados, como foi colocado no vídeo, como foi citado aqui das enchentes, hoje é um problema por quê? Porque a gente não consegue recolher isso no tempo que tem que ser recolhido. Mas pode ser que amanhã ou depois, a Justiça Eleitoral, aprimorando a sua fiscalização, o seu controle, possa ter ferramentas para que isso aconteça de uma forma muito imediata. E aí vai caber a outros vereadores, talvez aqui, fazer até uma alteração, permitindo essa festa da democracia. Mas eu quero falar agora para as pessoas que confiaram o voto em mim. Porque eu não tenho problema nenhum com esse projeto, até porque eu cumpro a lei
e as normas da Justiça Eleitoral. Um vereador um candidato a vereador, até encontrou comigo na véspera, uma, 2 semanas antes. Ele falou assim: olha, Hernani, se eu ver seu santinho na frente das escolas, eu vou falar, vou colocar no Facebook e tal. E não apareceu. Não apareceu por quê? Porque eu trabalhei 89 dias da forma correta. E não precisei jogar santinho. Graças a Deus, saí candidato pela primeira vez, estou tendo o privilégio, nessa 16ª legislatura, de trabalhar com vocês aqui. Então eu acredito que a gente pode mudar futuramente. Eu até ia me abster nessa votação, porque eu acho que esse texto é redundante, porque essa vedação já existe. Mas pensando bem, eu vou votar favorável. Vou votar favorável, mas quero dizer aqui que eu rezo para que a gente consiga cada vez mais avançar na democracia e nos meios de controle e de fiscalização, para que a gente possa lá na frente, vamos jogar santinho, vamos fazer tudo o que a gente pode fazer nesse dia, porque é um momento único, porque o poder público, a justiça eleitoral vai estar apta para evitar futuros acidentes, futuras enchentes. Quero agradecer a atenção de vocês. Vereador, você me dá pequena parte, só para até deixar um questionamento. Acho que o assunto é muito legal. Pergunta que eu faço para todos os vereadores aqui, para aqueles que serão candidatos. Se a gente tivesse a certeza de que nenhum eleitor vai lá na hora e pega um santinho no chão para votar, seja sincero, alguém jogaria nas vésperas sabendo que ninguém vai pegar, que todo mundo vai lá e já tem seu candidato certo? Será que alguém jogaria? Então, por que eu faço isso? Que o eleitor também, ele às vezes reclama, mas ele é culpado disso. Então, aquele eleitor que no dia da eleição vê acontecer isso, e ano que vem nós temos eleição, dá uma puxada de orelha naquele que está pegando, falou: pelo amor de Deus, 90 dias de eleição e você não escolher um candidato, chegar na hora, isso é ridículo, né? Obrigado, vereador. Vereador, você me dá uma parte? Lógico. Dizer o seguinte: não chegará o tempo, eu gosto de jovem por isso, né? O senhor tem sonhos, eu também. Não chegará só o dia que a justiça eleitoral, que o poder público fará o seu papel de forma muito clara. Chegará o dia que cada eleitor, que cada eleitora saberá em quem votar, independentemente de qualquer propaganda, de qualquer outra forma de conquistar o seu voto. Voto você conquista na confiança, em trabalho feito, prestado para a cidade. Eu acho que é isso. Eu acredito nisso e tenho certeza que Vossa Senhoria também acredita nisso. Sim, vereadora. Quero agradecer a colocação do Arildo e da Rose, porque eu acho o seguinte, que a gente tem uma transferência de responsabilidade muito grande, né, do eleitor para com o seu representante aqui, e vice-versa em determinadas situações. Mas recentemente até saiu uma pesquisa que mais de 80% não lembra em qual candidato a prefeito e vereador votou na eleição do ano passado. Então, obrigado, Arildo, pela sua colocação, que faz com que nós reflitamos melhor sobre esse tema, estimulemos cada vez mais o debate da política, porque a política é inerente à sociedade. Nós precisamos da política para a gente fazer o bem, mas nós precisamos do povo também coerente na hora de votar. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês e tenham uma ótima tarde. O projeto continua em discussão. Não tendo quem queira fazer discussão do projeto, passamos para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Então, apenas um repeteco, porque todo mundo falou tudo. E assim, como essa prática, essa lei já existe, né? Então tem que cumprir. Eu cumpri, proibi mesmo a jogada, trabalhei nos 89 dias e proibi na véspera, como diz o projeto, que essencialmente é isso, a proibição da véspera do santinho, do derrame do santinho. Então, favorável. Vereador Arildo Batista. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Eu quero justificar meu voto, que quando eu fui na tribuna, parece que foi vereador lá não preocupado com o projeto.
foi preocupada em bater no vereador Valmir. Esse que foi a preocupação de certos vereadores. E realmente, votando esse projeto, é dar um tiro no pé do vereador. Está votando contra ele mesmo na época da eleição. Então, meu voto é ao contrário. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Ah, não, o senhor não está. Justificando o voto, tratando-se do Código de Posturas, gostaria de reforçar, primeiro, que eu me senti contemplado pela fala da grande maioria dos vereadores. Sem dúvida é um debate bastante rico a ser feito, do limite da democracia, se ela deve ser regrada ou não, a publicidade dos atos, qual é o impacto disso, o impacto que bem colocou o Arildo na formação social, né, dos eleitores, e reforçar que é de fato uma legislação municipal, né, ela vem reforçar mais uma ferramenta de fiscalização. Hoje a gente tem a possibilidade da pena eleitoral, agora teremos a possibilidade da penalidade de posturas municipal. Voto favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Favorável. Vereador Itamar Alves. Olha, eu não fui na tribuna falar, porque todos foram, então eu falei, eu não vou porque não preciso ir lá. Eu quero dizer o seguinte, que o fato de você jogar santinho ou não na rua não quer dizer nada. Eu estou no 6º mandato e nunca usei essa prática. Então, realmente, o que elege companheiro é trabalho, só isso. Portanto, eu sou favorável ao projeto. Vereador José Francisca. Favorável. Vereador Maurício Raca. Queria fazer uma observação, até em cima do que o vereador Arildo comentou sobre as pessoas. Mas é que nós vivemos hoje em um momento de que as pessoas estão tão tristes, insatisfeitas com tanta corrupção que vê, e acaba ficando, ela acaba nem se interessando no período eleitoral. De repente ela acaba, eu vou votar em alguém, e acaba pegando no chão. Bom, isso acontece, mas as pessoas também têm todo o direito de ficar revoltadas, porque é muita corrupção e temos que levantar essa bandeira, nós políticos, contra a corrupção. O povo não aguenta mais. Verdade. Mas, de qualquer maneira, esse é um processo que vai ser demorado, é um processo que a gente tem que ir discutindo muito com a população, porque existem os corruptos, mas existem pessoas sérias, políticos sérios, e isso é importante. Então, eu peço para as pessoas, vamos participar do processo político eleitoral, no sentido desses 3 meses de campanha, escolher aquele que tem propostas boas para a sua comunidade. Mas eu sou favorável também ao projeto. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Pastor Rogério Timóteo. Eu gostaria de justificar o voto. Está aqui pensando aqui comigo aqui. O que é melhor? A pessoa pegar um pedaço de pão no chão e comer, ou eu dar na mão dela e ela comer esse pedaço de pão? Eu acho que é melhor ela comer o pedaço de pão que eu dei na mão dela. Isso é valorizar o eleitor e isso é muito bom para a população. Então, quero deixar aqui para a população uma mensagem. Pegar no chão ou pegar na mão? O que você prefere? Que eu jogue no chão e fale, pega, ou eu dar na tua mão? Porque negócio de jogar no chão, ultimamente nós temos que valorizar as pessoas, que elas são seres racionais. Muitas vezes joga comida no chão, come aí, para os bichos. Come. Ser humano não é bicho. Ser humano tem valor, sou favorável. Vereadora Rose Gaspar, eu não ia justificar, mas, pastor, em cima do que o senhor falou, nós, só justificando o voto, pelo que eu falei na tribuna, eu sou favorável, mas dizer o seguinte, que o melhor não é nem deixar o eleitor pegar o pão no chão ou dar o pão na sua mão. É dar o direito dele conquistar o pão da forma como ele quiser. Isso sim é democracia. Eu sou favorável ao projeto. Então o projeto foi aprovado em primeira discussão.